Eu fiz uma lista aqui com mais 7 animes excelentes dos últimos anos que você pode ter deixado passar. Todos com pelo menos uma temporada completa para você maratonar agora mesmo. Porque da última vez vocês falaram que conheciam todos os animes. Eu quero ver agora, então é só recomendação boa. Eu vou começar com um anime que me surpreendeu positivamente. O trabalho do cara é vigiar um cemitério, mas não é nada do que você tá pensando. Ele não é um coveiro comum, nem nada desse tipo, o que aliás também seria bem legal de assistir. Enfim, o cemitério é uma pirâmide muito antiga onde demônios foram selados. No passado, a humanidade venceu uma guerra entre 5 raças: os demônios, os anjos, os espíritos e as bestas mágicas. Com os humanos, 5. E esse cara é extremamente sério e metódico nesse trabalho dele. Se depender dele, o mundo vai continuar perfeitamente em paz. Até que um dia ele tá no meio de um encontro de boas e do nada começa o renascimento do mundo. Ele é transportado para outra realidade, onde os demônios estão livres, os demônios que ele precisava vigiar. E é claro que ele não entende nada, mas fica ainda pior, porque ninguém parece se lembrar dele. E agora ele precisa não só entender o que aconteceu, como também precisa restaurar o equilíbrio do mundo, que está completamente devastado pelos demônios nessa nova realidade. No começo eu tava achando bem qualquer coisa, mas ele foi me surpreendendo com o passar dos episódios. O anime se chama Why Does Nobody Remember Me in This World e tá disponível lá na Crunchyroll. Agora esse daqui chamou bastante minha atenção quando foi lançado. O cara é um assassino de aluguel invencível que pode acabar com qualquer oponente em 6 segundos ou menos. Um dia ele recebe do chefe da organização uma ordem inusitada. Ele tem que viver uma vida normal por 1 ano sem matar ninguém. Assim começa a história de The Fable, que vai acompanhar a vida de Akira Sato, nome falso, enquanto ele tenta viver uma vida absolutamente normal com uma nova identidade numa nova cidade, até com uma nova irmã. Quer dizer, o cara praticamente tem que tirar um ano sabático, ele é forçado a tirar uma folga bem longa. E sem matar ninguém, repito, porque isso é importante. Acontece que viver uma vida comum pode não ser tão fácil assim, o que ele não vai demorar para descobrir. Longe de casa, em Osaka, os mesmos problemas de sempre parecem persegui-lo. E é muito bom o cara fazendo de tudo para viver uma vida normal e falhando em todos os pontos possíveis. A primeira temporada tem 24 episódios e tá disponível lá no Disney Plus. Bom, não dá para fazer uma lista de animes desconhecidos sem pelo menos um isekai. E para essa lista aqui, eu escolhi um anime que saiu não tem tanto tempo e que traz uma abordagem diferente para magia de cura. O cara foi invocado para outro mundo de penetra, só porque estava com as pessoas certas no lugar certo. Ou errado, né? Chegando lá, vem todo aquele clichêzão de isekai. A ameaça do rei demônio, um reino atacado, a invocação diante do rei, tem até a cena clássica da medição do poder, que é para saber com qual magia cada um dos invocados tem mais afinidade. E aí que fica bom, porque tipo, claramente tem alguma coisa errada com a magia do protagonista, que nem era pra estar ali. A mulher que fez a medição fica desesperada com o resultado e coloca todo mundo louco, até o rei. E aí o nome do anime já vai dar uma boa pista. Em português seria algo tipo o jeito errado de usar magia de cura. E aí você pode adivinhar que jeito errado é esse. Com certeza não era o que eu tava esperando. Basicamente ele vai fazer de tudo para mostrar que a magia de cura não é tão inútil quanto alguns pensam. Só que para isso ele vai ter que passar por um treinamento dos infernos com essa mulher aí, uma sensei brabíssima, que é uma das melhores coisas desse anime. A primeira temporada tá disponível lá na Crunchyroll. Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a situação atual da Shonen Jump. Aliás, não tem mais nada de atual, porque o vídeo saiu já tem uns 2 anos. Mas na época, um dos mangás da editora de maior sucesso estava prestes a ganhar anime. E esse anime já saiu e é mesmo uma das melhores coisas que foram adaptadas nos últimos anos. É uma pena que seja tão subestimado. Conta a história real de Hojo Tokiyuki,
o herdeiro do shogunato Kamakura. Um moleque feliz, arteiro, que tem muita facilidade para fugir e correr das pessoas, pregando peças mesmo. Ele é todo tranquilão e só quer curtir a paz, até que as coisas ficam muito sombrias. As coisas ficam tensas de verdade. Um cara de confiança do clã trai o shogunato e começa uma rebelião sangrenta. O único sobrevivente é justamente o menino, que consegue escapar do massacre junto com um sacerdote shintoísta bizarro, que é um personagem incrível. The Elusive Samurai é um mangá da Shonen Jump que se baseia em personagens e fatos históricos numa trama de fuga e vingança surpreendentemente trágica. Tá disponível lá na Crunchyroll. Esse cara é tipo Sherlock Holmes dos ladrões, capaz de analisar todo o ambiente e tudo o que está acontecendo para fazer o furto perfeito. Aliás, é muito interessante como ele vai observando cada detalhe, já imaginando como se aproveitar dele. Tudo isso que ele faz é para ajudar um orfanato que está prestes a ser fechado. Acontece que ele não é um cara de sorte e acaba roubando só coisa falsa ou porcaria sem valor. Até que ele resolve tentar a sorte num cassino. E aí ele se vê envolvido numa perseguição insana por causa de uma carta mágica, a carta da boa sorte. E ela não é a única. São 52 cartas de baralho, cada uma delas com um poder mágico diferente, e tem toda uma galera em busca dessas cartas, porque, para variar, elas foram roubadas no passado e espalhadas por todo o reino, e ainda estão assim. Agora no presente, o nosso protagonista descobre que é o guardião de uma dessas cartas e vai se juntar a uma organização para recuperar todas as outras. A primeira temporada de High Card está disponível lá na Crunchyroll. Agora vamos falar de milagre? Essa menina é a única herdeira do reino de Kouka. Ela tá prestes a fazer 16 anos e só consegue pensar no primo 3 anos mais velho, por quem ela é terrivelmente apaixonada. Mas as coisas não são assim tão simples. Primeiro que o primo dela a trata como criança. Segundo que o pai dela, o atual rei, disse que vai escolher com quem ela vai se casar e não vai ser o cara que ela quer. E terceiro que esse primo é um grande filho da p... que está ali para matar o rei e tomar o poder à força. Enquanto a princesa, coitada, se vê forçada a fugir do próprio reino com o guarda-costas. Então ela começa uma jornada para encontrar os lendários guerreiros dragões, não apenas para sobreviver, mas para unificar e tomar o seu reino de volta. Yona of the Dawn é um daqueles animes que costuma aparecer muito nas listas de animes esquecidos ou animes abandonados. Pelo menos até agora, porque esse ano foi confirmado que o anime vai voltar depois de mais de 10 anos de hiato. Então essa é a hora perfeita para assistir, tem lá na Crunchyroll. Eu vou fechar essa lista com um anime de fantasia bem genérico. Aqui você vai encontrar tudo que esses animes normalmente têm. O cara normal que decide começar uma carreira de aventureiro depois de velho, os ranks de poder, a bola de cristal para medir o nível de poder, e nesse caso aqui ainda tem um extra, um saco de pancadas feito de slime. Tem até o negócio do protagonista parecer fraco, mas acontece que ele passou por um treinamento brutal e inimaginável de um grupo de aventureiros lendário de rank S. Então, ele pode não ter poder mágico, ele pode não ter um ranking alto, mas ele tem preparo e muito treino, e vai deixar todo mundo de queixo caído, mesmo com o rank baixo. Osan Newbie é um tipo de anime bem genérico, mas muito bem feito, com a música de abertura mais bizarra de todos os tempos, vale conferir. A primeira temporada está disponível lá na Crunchyroll. E aí, quantos desses você assistiu? Já me conta aí nos comentários quais você também recomenda. Lembrando que você encontra várias outras indicações de anime lá no meu perfil. Vou deixar aqui o arroba para você ir lá dar uma olhada. Um abraço e até a próxima.